Você terminou o primeiro tempo me insinuando uma pergunta, mas Um comentário tivemos que fazer seguido um de uma intervalo. pergunta. O senhor nos falou no primeiro bloco que vigora um consenso de que muito provavelmente o evangelista tivesse consciência de estar escrevendo 2 volumes, Sim. o Evangelho e Atos. Também é verdade que vigora no mercado religioso, se eu posso assim chamar, um consenso de que o autor Lucas não tivesse essa consciência sistemática de estar escrevendo 2 volumes, mas apenas um tombo, e que só depois é que dividiram a obra dele. E esses exegetas falam que a razão é, quando você pega a teologia do terceiro evangelho, tudo se volta em torno de Jerusalém. Seria um movimento centrípedo. Quando você pega o tombo de Atos, aí você tem um movimento centrífugo, isto é, nem tudo se dá mais em volta de Jerusalém. No Evangelho, tudo concorre e leva a Jerusalém. A partir dos Atos, todos saem de Jerusalém e não voltam mais. Os Atos terminam em Roma. Agora, exatamente esse movimento e a ressurreição de Jesus ou a sua ascensão marcam o fim de um tempo e o começo de um outro tempo. Portanto, nós podemos dividir desde já e sempre os 2 volumes, que foram escritos, como eu falei, mais ou menos concomitantemente. Com isto não quero dizer que pela manhã escrevi o Evangelho e à tarde os Atos, mas os 2 volumes foram compostos na mesma década, ou de 80, ou mais, para mim, mais comprovadamente, ou mais provavelmente na década de 90. Eu não sei se, lhe colocando essa pergunta, eu acabo atrapalhando o seu raciocínio, padre, mas talvez uma das grandes dificuldades do leitor atual, sobretudo as pessoas do campo leigo em relação ao mundo bíblico, talvez seja uma dúvida nossa. Quando nos colocamos diante de um texto como o dos Atos, deixa-nos a ideia, o próprio texto, de que Lucas, naquele momento histórico, já estivesse falando para cristãos convictos, para gente que professava a fé decididamente em Jesus. Quando, na verdade, visitamos a história, sabemos que nem tudo era tão assim. Para quem Lucas, naquele momento, já falava? Lucas escrevia para comunidades cristãs, para pessoas já convertidas. Mas ainda não tinha judaizantes ali no meio, não existia... Se bem que, escrevendo na Grécia, num país pagão, os judaizantes de Lucas deveriam ser uma minoria. Em Mateus, não. Em Mateus, um grupo significativo. Mas em Lucas, os judeus não têm o mesmo peso que possui no Evangelho de Mateus. É difícil de saber quem estava na comunidade de Lucas. E também é um tanto comum, e a meu ver não muito exato, afirmar que cada evangelista escrevia para uma comunidade. Eu acredito que escrevesse em geral, para uso geral de diversas comunidades. E o texto ia sendo depois multiplicado, sempre escrito à mão. Certo? Sim. Ou seja, esse texto ele poderia ter lógica, encontrar espaço, inclusive em outras comunidades ali. Certamente. Circunvizinhas. Certamente. Agora, se isto já aconteceu em vida de Lucas, é difícil dizer. Qual foi o raio de abrangência deste evangelho ou deste livro, os Atos, no tempo de Lucas, é difícil dizê-lo. Agora,
É tudo numa introdução? Acredito que não. Acredito que falta ainda muita coisa a ser dita nesta introdução. Tem mais alguma pergunta a fazer ou eu continuo? Não, por hora não. Qual a finalidade da escritura dos Atos? Cada pessoa, ao fazer alguma coisa, persegue um fim. Nunca se faz nada sem um fim proposto. Qual foi a finalidade de Lucas? Que tinha ele em mente ao escrever os Atos? Diversas respostas podem ser dadas. Ele tinha em mente transmitir os inícios da igreja. Ele tinha em mente exaltar as figuras apostólicas, sobretudo de Pedro e mais ainda de Paulo. Ele tinha em mente fazer um itinerário da proclamação da palavra, começando por Jerusalém e terminando em Roma. Afinal, qual foi o seu escopo? Qual foi a sua finalidade? Eu tenho para mim que a finalidade não era realizar encômio, isto é, elogio a nenhum personagem apostólico, nem Pedro, nem Paulo, nem Estevão ou Barnabé, mas o seu escopo deve ter sido geográfico-teológico, isto é, mostrar, através de 1000 obstáculos, como a palavra de Jesus saiu de Jerusalém, atravessou a Judéia, a Galileia, a Samaria e os confins da terra, chegando em Roma. Mas quando o senhor apresenta... Isso está no capítulo 1, e você lê para mim, o versículo 8º. O 8º? Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. E Lucas mostra exatamente isto. E para mostrar isto, ele elimina outras áreas geográficas onde certamente o cristianismo nasceu. Por exemplo, a Galileia, que foi a pátria de Jesus. Havia uma comunidade cristã na Galileia, mas Lucas silencia. A Etiópia, que era naquele tempo os confins da terra, mas não nesta direção. Lucas ignora totalmente, mas os atos todos vão nesta direção. Ele parece delimitar e perseguir aquilo que ele quer, né? Inclusive geograficamente. Até chegar à capital do mundo civilizado ocidental de então, Roma. Ironicamente, com Paulo prisioneiro. Mas o último capítulo descreve ou nos diz que durante 2 anos ele recebia quem quisesse visitá-lo e falava francamente de Jesus e do reino de Deus. Ô padre, só uma observação quanto às 2 observações que o senhor fez a nível de curiosidade e de dúvida também. Na sua primeira observação, o senhor falou que uma das primeiras probabilidades ou objetivos do autor é escrever para demonstrar ao mundo a igreja. Mas aí teria que ver o que significa a palavra igreja para o autor, porque se a gente chama a igreja o grande movimento que só se deu nos séculos III e IV,
Então aqui é um movimento anterior. A grande igreja já no final do século I, no início do século II. Mas tão sistemática assim? Já, com Inácio de Antioquia. Querida por já com Inácio de Antioquia. Não. Isso foi liberdade de culto. Mas aí a grande igreja episcopal tal qual já existia no final do século I ou início do século II. Mas seria absurdo afirmar que Lucas concebia a igreja enquanto pluralidade? Lucas, acredito que ainda não viveu, isso seria anacrônico. Lucas, acredito que não viveu um período ainda da grande igreja. Ele escreveu para diversas comunidades que se multiplicavam, e se multiplicavam geometricamente. Mas ainda comunidades. Não temos nenhum escrito apostólico que abranja a igreja inteira, se eliminarmos a carta aos Efésios, também do final do século. Esta já fala da igreja inteira como corpo de Cristo. Colossenses também já começa a ir nesta direção, mas são os últimos escritos do Novo Testamento. E uma segunda questão é como que esse livro deveria ser chamado? Ele deveria, de fato, ser chamado como é, Atos dos Apóstolos, ou ele deveria ser chamado antes de Atos de Pedro e de Paulo? Haja visto que, estruturalmente, a sua primeira parte vem Pedro e a segunda, todos sabem que é a vida de Paulo. E os outros apóstolos entram no escrito, mas como que pegando carona. No fundo, estruturalmente falando, este livro, este volume, não parece mais ser uma apologia aos dois apóstolos e não ao grupo dos apóstolos? Esta pergunta é uma pergunta pertinente, mas devo respondê-la no próximo programa, porque o nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela audiência. A você e a sua família, um bom domingo.